outro grande jogo de hoje é Fluminense e Palmeiras, hein? Fluminense que tenta se reerguer aí depois da queda, depois do Mundial de Clubes, perdeu os 2 jogos. O Palmeiras vem de uma vitória sobre o Galo, uma vitória importante diante do Galo, que o Galo não jogou nada, é verdade, mas enfim, o Palmeiras venceu. Esse jogo hoje, 7 da noite, no Maracanã, transmissão Sport TV e Premier, então vocês podem acompanhar essa partida. Palmeiras que vem com algumas mudanças, o Fux, pelo menos uma, porque o Fux está suspenso, então o Mikael entra. E tem esse confronto que vai ser interessante de ver também nessa parte de cima da tabela aí, Júlio. O Palmeiras aí provável, né? Com a presença do Vitor Roque, que fez um bom jogo contra o Exato, Atlético, fez um ótimo jogo, né? Com o Everton, o Giai, Gomes, Mikael e o Piquerez. No meio, Lucas Evangelista, né? Sem o Richard Rios agora de forma definitiva. Aníbal Moreno, Maurício, Facundo, Felipe Anderson e o Vitor Roque lá na frente. Esse jogo é interessante porque, no fim das contas, os dois voltaram do Mundial e ainda não conseguiram se encontrar. Eu imaginava que fosse acontecer isso mesmo, né? Você volta, você dá uma baixada na intensidade depois de um torneio tão legal, de ser disputado, né? De tanta importância, enquanto os outros estão voando, né? Os outros times estão jogando o máximo, estão com alta intensidade depois dessa intertemporada. O Fluminense não deu muita sorte com a tabela, né? Volta do Mundial, pega o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. O Flu, depois de fazer tão bonito lá nos Estados Unidos, não deu muita sorte nesse resgate do Campeonato Brasileiro, não. Jogo interessante, né? Porque são duas equipes que duelaram com o Chelsea, campeão mundial. Né? Um eliminado nas quartas, o outro na semi. Exato. Então, assim, obviamente que o Mundial passou, outra coisa, já ficou para trás e tal. Mas jogadores saíram, né? Arias, Estevão, Richard Rios. Então, muita gente, então assim, mas é interessante, porque para mim foram duas equipes que fizeram campanhas extraordinárias, muito boas no Mundial. E acho que e é interessante ver também que chegam num momento em que precisam provar, né? O Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, acho que é um caso à parte, porque já é uma discussão um pouco mais longa, né? Do Palmeiras, será que o Abel bateu no teto? Muita gente falando que não quer muito torcedor falando não quer que renove com o Abel. Obrigado, mas não precisa mais. Obrigado, mas não precisa mais, bateu no teto, aquela coisa toda, que me parece ser uma grande loucura. E o Fluminense, com o Renato, que chegou e fez bonito no Mundial, perdeu o Arias, voltou para o Brasil e não está sendo aquele time competitivo que a gente viu no Mundial. Acha uma grande loucura o torcedor do Palmeiras? Eu acho. Porque eu acho que eu vejo assim... Eu acho que o torcedor do Palmeiras que hoje diz que bateu no teto, que tá um absurdo, que não está jogando nada, sendo que no Palmeiras campeão com o Abel no primeiro título, hoje você só tem 5 jogadores daquele elenco. É uma mudança de time e que ele está tentando buscar um encaixe. Hoje, esse torcedor que fala que não quer o Abel, merece o Palmeiras de 2012. Será? Não, eu acho que não é para tanto, porque no futebol, primeiro que a gente nunca teve no Brasil ciclos tão grandes quanto esse do Vojvoda no Fortaleza, do Abel no Palmeiras. Acho que se o Abel saísse do Palmeiras, seria uma saída parecida com a do Vojvoda, né? Iria lá a torcida lotar o estádio para aplaudir, agradecer e dar um abraço. Então, nós não estamos habituados, né? Tivemos pouquíssimos ciclos desses ao longo dos anos. Telê no São Paulo, Muricy no São Paulo, Tite Mano no Corinthians ali, que era uma espécie de sequência. O próprio Renato no Grêmio, mas são casos que a gente pode contar numa mão, né? E eu acho que tanto na Europa isso acontece também. Acho que 4, 5 anos é um pouco o limite, sabe? Se a gente pegar, por exemplo, os 20 anos do Wenger no Arsenal, os 10 primeiros foram espetaculares, os 10 seguintes já não foram tão bons. Mas eu acho que se o Abel saísse hoje do Palmeiras, ele deixaria um Palmeiras reconstruído, muito confiante, o clube muito organizado e tá tudo bem, vida que segue. Vem outra cabeça, por exemplo, um Vojvoda, vem outro treinador pensar, talvez trazer algumas coisas novas. Quando a gente fala bate no teto, às vezes, talvez o próprio Abel seria interessante ter outras experiências em outros lugares, que ele é um técnico inexperiente. Mas eu acho que de países, isso ajuda a entender, Júlio, que o Abel fala, eu quero uma cláusula que se eu não ganhar eu posso ir embora. Acho que é um pouco disso.
Pode ser. Eu não vejo aqui, tá? É um absurdo manter o Abel, que o Palmeiras não joga nada. Eu não vejo nada disso. Mas eu acho que não é inaceitável entender que, poxa, talvez ao final do ano, 5 anos... Eu vejo dado já. Eu acho que o Palmeiras está, de fato, numa fase que precisa melhorar o seu desempenho, o rendimento dentro de campo em algumas partidas, mas se a gente pegar num recorte maior, o Palmeiras vem sendo competitivo e vem sendo o time a ser batido faz 5 anos. Não, pouco antes do Abel, né? Ele ganhou brasileiros com o Cuca e com o Filipão. Sim. O Palmeiras, desde que se organizou financeiramente, ele é competitivo, mas logicamente que essa sequência do Abel é muito importante, né? Para que o clube se mantenha sempre ali, né? Sempre ali. Sem dúvida, né? E passe por reconstruções sem ter É uma difícil curva você muito... não passar por altos e baixos num trabalho tão longevo, né? Depois de tanto tempo, ainda mais trocando muitos jogadores. Os né? baixos do Palmeiras viraram assim, perder uma semifinal, acabar em terceiro no Brasileiro e tal. Então, isso... Existe um sarrafo muito alto para o Palmeiras. Isso já é exato. crise, né? Se não está Exato. líder, já é crise. Rola isso com o Palmeiras também.